Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Aquieta o seu coração, amém? Para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez diante da sua presença, ó Deus. E sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, já está falando conosco, ó Deus, desde o começo do culto, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa se fazer presente, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, venha ser, ó Deus, o momento onde o Senhor, ó Deus, preparou, ó Deus, a palavra, ó Deus. Que venha, ó Deus, diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas. O Senhor conhece cada coração, conhece cada vida. Conhece, Deus, cada necessidade, cada busca, cada entrega. Então, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar falando conosco, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, receber. Que o nosso espírito, ó Deus, nessa noite possa ser fortalecido. Que o nosso espírito, ó Deus, venha queimar, ó Pai. Por sede, por busca, ó Deus, da sua palavra. Por sede, ó Deus, de ter um encontro, ó Deus. De cada dia mais ter um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nessa noite renove as nossas forças, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da palavra é: qual tem sido o seu legado? Amém? Qual tem sido o legado que nós temos tentado deixar sobre essa terra, sobre as nossas vidas, para aqueles que têm filhos, para os seus filhos? Qual tem sido o seu legado? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 1. Amém? Atos, capítulo 9, no versículo 1. Amém? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao qual respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estará orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito
a teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Quantos conhecem a história de Saulo? De Paulo? Amém? Primeiramente, quem foi Saulo? Saulo foi um homem que perseguiu e matou tanto homens e mulheres de Deus. Ele perseguia os cristãos, eles perseguiam aqueles que eram do Senhor. Só que no coração de Saulo, quando ele fazia isso, para ele era errado? Não. Por quê? Porque para ele tinha a convicção, a mesma convicção que nós temos de servir ao Senhor, ele também tinha essa mesma convicção daquilo que ele fazia. E para ele matar e perseguir esses homens e mulheres, ele estava fazendo o que era certo, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria que era o correto. E assim ele fez. E ele fez com muita excelência. Ele fez com muita convicção daquilo que ele estava fazendo. Mas nós sabemos que não era exatamente isso. E isso fala no versículo 1 e no versículo 2. Agora vai para o versículo 3. Isso. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem, isso até o 9. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-se para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amém? Então, a partir do versículo 3, algo de diferente começa a acontecer na vida de Saulo. Algo que mudaria totalmente a história dele. Aquilo que ele acreditava, a partir do versículo 3, já começa a haver uma diferença. Algo já começa a acontecer, algo já começa a mudar. Porque fala que quando ele saiu da onde ele estava, ele veio com cartas dos governantes, dos reis, pela qual por onde ele percorresse, por onde ele andasse, se ele encontrasse uma pessoa que estivesse falando do nome do Senhor, uma pessoa que levasse uma Bíblia pelo caminho, que falasse o que for do nome do Senhor, ele tinha totalmente autoridade para pegar essa pessoa e prender e levar até Jerusalém para que ele fosse morto. Então, a partir do versículo 3, uma nova história começa a mudar. Uma nova história, um novo caminho começa a acontecer na vida de Saulo, onde aí começa uma transformação sobre a vida dele. Porque ele estava andando e uma luz veio.
E uma voz começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o próprio Senhor começa a falar com o Saulo naquele momento. E fala que quando ele se levanta, ele abre os olhos, ele não enxerga nada. Nada ele consegue ver. Um homem que anda perfeitamente, que caminha perfeitamente, que consegue ver tudo e todos, de repente ele fica cego por uma luz que vem, e nós sabemos que é o Senhor que vem naquele momento e traz a cegueira sobre os olhos de Saulo, onde os olhos de Saulo são tampados, uma escama é colocada sobre os olhos dele, e aí começa tudo aquilo que Deus ele queria fazer sobre a vida de Saulo. E fala que durante 3 dias, nada enxergou, de nada ele se alimentou e de nada ele bebeu. E eu acredito que durante esses 3 dias, foram 3 dias onde o Senhor ele começou uma preparação sobre a vida de Paulo. Porque eu creio que com certeza ele ficou ali, falando, orando, buscando, dizendo: quem é você que pode me trazer, me fazer ficar cego? Quem és tu que tem esse poder? Quem és tu que pode fazer isso sobre a minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me dizer? Sem mesmo ele saber quem era. Ele não servia porque não era essa a convicção, não era essa a fé que ele tinha em Deus. Mas eu creio que foram 3 dias de preparação, 3 dias onde Saulo ele foi preparado, onde 3 dias eu creio que o Senhor ele deve ter falado no espírito de Saulo, deve ter falado com Saulo durante este período, amém? E entre o versículo 9 e o versículo 10, nós vemos sobre 2 homens. Um que era Saulo, aquele que perseguiam os cristãos, que perseguiam a palavra do Senhor, amém? Que não cria no Senhor. E ao mesmo tempo nós vamos falar sobre Ananias, que no versículo 10 diz que era um discípulo chamado do Senhor, um homem de Deus, onde o Senhor ele também visitou. Assim como o Senhor ele veio e falou com Saulo, que naquele momento ainda não era um homem do Senhor, não era um homem entregue ao Senhor, o Senhor ele também veio e falou com o homem dele, um discípulo, onde o Senhor ele começa a falar. Então nós vemos a história de 2 homens, que o Senhor ele tinha um propósito, que o Senhor ele tinha algo para a vida deles, amém? E do versículo 10 ao 14, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Então o Senhor ele vem através de uma visão e ele dá uma direção a Ananias. Ananias, vai lá em Damasco, na rua direita, na casa tal, chama por Judas. Lá na casa de Judas tem um homem chamado Saulo. Você vai entrar lá e você vai impor as suas mãos sobre este homem. Mas Ananias já havia ouvido falar de Saulo. Saulo era muito conhecido, todos os conheciam, porque era um homem que perseguiam essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus.
Então ele era muito famoso naquilo que ele fazia, muito conhecido naquilo que ele fazia. E quando o Senhor ele vem e fala com Ananias através da visão, Ananias fala assim: mas Deus, esse homem, justo ele, aquele que está vindo lá com cartas dos principais governantes, daqueles que estão lá em cima, que têm autoridade, cartas dele para prender homens e mulheres do Senhor, para levar presos. Justamente esse homem, o Senhor quer que eu vou lá e imponha as mãos sobre ele. Eu acredito que no coração de Ananias, como no nosso coração, poderia se passar: mas por que o Senhor não deixa ele cego? Por que o Senhor não traz a cegueira sobre ele para que isso continue, para que ele não continue tirando vida de homens e de mulheres que têm comprometimento com o Senhor, com a palavra do Senhor, de homens e de mulheres que buscam o Senhor? Quantos estragos, quantas dores, quantos males esse homem já não trouxe sobre a vida de tantas famílias, de tantas pessoas. E é justamente lá que o Senhor quer que eu vá. Então acho que muitas coisas se passou sobre o pensamento, sobre o coração, e até mesmo creio eu que Ananias colocou diante da presença do Senhor, porque o Senhor ele conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que se passa no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração. Ele sabe de tudo. Então, quantas coisas não se passaram? E justamente é isso o que se passa muitas das vezes dentro de nós. E o Senhor poderia sim deixar Saulo cego, porque o Senhor ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas no versículo 15 e 16, que para mim é o mais tremendo de tudo isso que eu já li para vocês. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Então o Senhor fala assim: vai, porque é esse quem eu escolho para ser um instrumento. É esse que eu escolho para fazer a diferença numa nação, numa geração. É esse quem eu levanto para fazer e para ser um instrumento sobre essa nação. Amém? Porque de ser perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido por levar a palavra do Senhor. Porque se você começar a ler mais aqui, começa a dizer que muitos duvidaram, porque quando ele saiu de lá, ele já sai pregando, falando do Senhor, anunciando sobre a palavra do Senhor. E muitos tiveram dúvida dentro do seu coração se de fato e de verdade Saulo ele deixava de ser um perseguidor para começar a pregar, a falar da palavra do Senhor, algo que ele tinha convicção, e do nada ele já muda. Ele começa a fazer o contrário daquilo que ele fazia. Ele perseguia os cristãos e depois ele passou a falar da palavra de Deus. Então isso se passou sobre o coração de cada um. E muitos, eu creio, que achavam que quando ele estava anunciando, falando da palavra do Senhor, era apenas um pretexto para que ele pudesse se aproximar e prender mais pessoas. E fala que eles queriam até mesmo matar Saulo. E nós sabemos sobre a vida de Paulo, tudo aquilo que aconteceu. Nós sabemos que Saulo ele foi perseguido. Nós sabemos que Paulo ele foi preso. E diante de tudo isso que aconteceu, e o Senhor ele é tão grande que ele usa coisas loucas, coisas doidas como essa, para engrandecer o seu santo nome. Porque eu acredito que Saulo é um exemplo de como o Senhor
ele engrandeceu o ministério primeiramente dele, a glória dele sobre a vida de Paulo. Porque é um homem que perseguia tantas pessoas, que matava tantas pessoas, tendo a convicção que estava fazendo aquilo que era certo. E depois ele começa a anunciar a palavra de Deus. E quanta história Paulo fez? Quantos livros foram escritos por Paulo? Quantas cartas, quantas igrejas ele pregou e ele levou a palavra e ele anunciou. Quantas pessoas foram alcançadas através da vida de Paulo. E até hoje, quando nós falamos de Paulo, nós sabemos quem foi Paulo, quem foi Saulo. Nós sabemos da sua história. Amém? E agora eu te pergunto, quem foi você no passado? Antes de Deus encontrar lugar na sua vida. Paulo, ele foi um perseguidor e passou a ser perseguido pela palavra de Deus. Talvez você era aquele que falava da palavra de Deus e hoje, assim como Paulo, é aquele que leva a palavra do Senhor. Talvez você era aquele que brigava e fazia contendas. E hoje você é aquele que é o pacificador, aquele que traz a paz, aquele que traz a esperança. Não sei como foi a sua vida, como foi o seu passado. Mas Paulo é um exemplo que Deus, ele usa exatamente aquilo que ele fazia, mas ele vem e ele usa de uma forma diferente. Porque aquilo que Saulo fazia, o Senhor ele veio e ele usou da mesma forma. Porque Saulo ele perseguia a palavra, os homens de Deus. Mas o Senhor ele vem, como ele diz no versículo 15, que este homem ele é escolhido para ser um instrumento meu instrumento, o instrumento do Senhor. Então aquilo que ele fazia, ele passa a fazer, mas de uma forma diferente. De uma forma que leva a palavra do Senhor, de uma forma que engrandece ao nome do Senhor. Então nós vamos ser usados dessas formas. Aquilo que eu fazia no mundo, eu não faço mais porque eu conheci a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor encontrou lugar dentro de mim, mas tudo aquilo que eu aprendi de errado ou de certo, seja o que for, quando eu me converto, quando o Senhor ele vem sobre as nossas vidas, o Senhor ele vai usar essas coisas para que nós possamos fazer, mas de forma diferente. De uma forma onde Ele estará usando as nossas vidas para ser instrumentos na vida de outras pessoas. Para trazer esperança onde não há mais esperança. Para trazer cura onde não há mais esperança de cura. Para trazer uma restauração onde não há mais uma esperança de restauração. Então o Senhor ele quer usar, ele quer nos fazer um instrumento. Porque no 16 ele diz: porque eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? E será que nós estamos dispostos a sofrer pelo nome do Senhor? Será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos pela palavra do Senhor? Será que nós estamos dispostos a levar e a pregar o evangelho do Senhor sobre muitas vidas que ainda não foram alcançadas? Paulo ele deixou um legado sobre essa terra, de sacrifício, de entrega, de fé, de determinação. Ele deixou o seu legado, ele estabeleceu o seu legado, ele deixou discípulos, ele deixou pessoas que conheceram da palavra do Senhor, amém? E qual tem sido o seu legado que você tem construído? Desde o momento em que você se converteu, desde o momento em que o Senhor te encontrou e te fez um instrumento nas mãos dele, qual tem sido o seu legado?
O que é que você tem construído dia após dia? Porque o que Saulo construiu, Paulo construiu, não foi da noite para o dia. Ele teve que passar por muitas coisas. Não foi de uma hora para outra. Ele sofreu. Ele passou por muitas coisas sobre a sua vida até ele chegar num patamar alto. Até ele conseguir conquistar todo esse seu legado. Ele teve degraus a ser alcançados. E qual tem sido o degrau que nós temos construído? Eu falo isso porque hoje eu olho para a minha vida. Eu nasci num lar evangélico. Quando eu era pequena, independente se eu queria ou não ir para a igreja, eu estava dentro da igreja, amém? Então, principalmente vocês que são pais, construam um legado sobre a vida dos seus filhos. Porque hoje o que eu vivo é algo que foi plantado no meu passado. Hoje os meus pais não estão mais dentro da igreja. Hoje eles não vêm mais num culto, não frequentam mais uma igreja. Mas o meu passado foi frequentado. Quando eu era pequena, era neste altar, nessa presença onde eu estava. E isso foi plantado sobre a minha vida. Até um certo ponto, até uma certa idade, quem decidia e escolhia se eu iria ou não, eram eles. Isso foi plantado sobre mim. Mas a partir do momento que eu tive autonomia, autoridade sobre a minha vida, hoje quem decide se eu venho ou não, sou eu. Não são mais eles. Eles plantaram. Hoje eles não estão mais, mas eu permaneço. E hoje eu tenho um filho, pela qual quem decide sobre a vida dele, não é ele, sou eu. E eu sei que aquilo que eu estou plantando hoje, eu sei que este legado que eu estou plantando hoje sobre a vida dele, quando ele for maior, eu não terei mais a autoridade de decidir por ele. Mas eu sei que foi plantado. E a decisão será dele. Assim como a decisão foi minha de permanecer ou não. Então façam isso. Plantem, deixem um legado sobre as suas vidas, mas que também atingirá a vida dos seus filhos. Que também continuará sobre a vida dos seus filhos. E eu falo porque hoje uma das minhas maiores paixões é o louvor. É estar sobre este altar. Maurício sabe. Maurício viveu lá em Mato Dentro. Maurício conhece minha vida, minha família. Quantas vezes ele não lembra de quando os meus pais faziam parte do louvor? Todo ensaio de louvor, quem estava lá junto com os meus pais? Era eu. Pequena, nova. Não sabia cantar, não sabia muita coisa, mas sempre que eu me lembro que sempre que terminava o ensaio do louvor, pelo menos uma música eu tinha que cantar junto com eles. Que eles cantavam no final e eu cantava. Então isso começou desde muito tempo, vamos dizer, de muitos anos atrás. Mas foi um legado que foi nascendo. Foi algo que foi plantado. Foram degraus, foram caminhadas. Então que nós possamos levar esse legado, levar essa história. Assim como Paulo, assim como Saulo, o Senhor, ele vem e muda a vida de Saulo passa a ser Paulo, onde o Senhor, ele veio e transformou totalmente a vida dele. Se Saulo, Paulo, que era um homem que matava homens, hoje nós não temos ninguém aqui no nosso meio assim, que tira a vida de alguém. Mas será que muitas vezes nós não tiramos sonhos e esperanças de alguém? Será que muitas vezes com as nossas palavras nós não matamos sonhos e esperança? E não deixa de ser quase a mesma coisa. Porque quando você mata um sonho de alguém, quando você mata a esperança de alguém, é como se a pessoa morresse. Porque ela não tem mais vontade de viver, porque para ela tanto faz. É um dia como mais um dia após o outro. Então Saulo matou sonhos, mas matou homens e mulheres, mas muitas das vezes nós podemos matar sonhos, e isso mata a vida de alguém também. Então que nós possamos ser as pessoas que tragam a esperança, que traga o amor, que traga a vontade de viver e de deixar um legado.
E o nosso legado, ele já começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa própria casa. Já começam os nossos pequenos discípulos. Dentro do nosso próprio lar, nós já começamos a plantar e a deixar um grande legado sobre essa terra. E a partir disso, nós conseguimos alcançar também novos discípulos, novas vidas. E que nós possamos ser uma pessoa transformadora. Que nós possamos ser assim como Paulo. Paulo, ele teve um passado muito forte, porém ele teve um futuro poderoso e avassalador e conquistador. Então que nós possamos ter esse futuro sobre as nossas vidas. Amém? Que nós possamos começar desde já. Ah, mas eu não fiz muita coisa no meu passado, mas eu ainda tenho muito tempo. Nós temos muito tempo para levar a palavra do Senhor, para proclamar a boa e a vontade de Deus sobre a vida de muitos. Então que nós possamos deixar esse legado sobre a nossa vida, sobre a nossa história, para que quando perguntarem: quem é a Silvana? Quem foi a Silvana? E quem é a Silvana hoje? Quem foi o Tiago? Quem é o Tiago hoje? Amém? Quem foi a Bianca? E quem a Bianca é hoje? Assim como quem foi Saulo, e quem Paulo foi, e quem Paulo é hoje. Amém? Que nós possamos deixar isso marcado e registrado sobre as nossas vidas. Que as pessoas possam nos conhecer, não por aquilo que nós fomos, mas por aquilo que nós somos hoje. Amém? Porque eu creio que Saulo, ele teve um grande impacto, sim, naquilo que ele foi. Mas ele teve um impacto maior naquilo que ele se transformou nessa terra e nessa geração. Amém? E quantos querem ter esse impacto daquilo que você se transformou nessa geração, nessa terra? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé aí no seu lugar. E que nós não possamos temer, nem ter medo daquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Porque se Paulo tivesse medo daquilo que o Senhor queria fazer sobre a vida dele, ele poderia ficar paralisado. Ele poderia se paralisar e falar assim: não, eu não vou fazer mais isso. Eu persegui, eu matei tantos homens e tantas mulheres, tendo convicção de que eu estava fazendo tão certo. Então eu fiz tantas coisas, e ele poderia se paralisar por aquilo que ele fez e falar assim: não, eu paro por aqui. Eu deixo de perseguir, mas eu não vou correr atrás de anunciar, de pregar a palavra do Senhor, porque o que essas pessoas vão pensar de mim? O que eles vão dizer de mim? Porque poderia passar isso no coração dele. Porque muitos pensaram: opa, mas esse homem ontem mesmo estava vindo com cartas para com quem ele encontrasse, ele pegasse, ele levasse preso até Jerusalém, e de um dia para o outro, de alguns dias para o outro, ele começa a andar no nosso meio e começa a anunciar sobre Deus, começa a anunciar sobre a palavra do Senhor. Como assim? Que homem é esse? Então ele poderia sim se paralisar, ficar paralisado, estagnado e não prosseguir. Mas ele não fez isso. Ele não parou, ele não estagnou, ele prosseguiu. E eu lembro que alguns dias atrás no Arena Jovem, o Bruno ele estava pregando e ele falou algo que eu guardei bastante. Que ele falou assim: imagine a gente chegasse lá no céu, olhasse assim para Moisés, para aqueles homens de antigamente, né? E falasse assim para eles: como foi a experiência de ter falado com Deus, face a face, de ter podido ver Deus, falado diretamente com Ele? E daí ele fala assim que talvez Moisés poderia olhar para a gente e falasse assim: qual foi a experiência de ter Ele morando dentro de você? Gente, isso é tremendo demais.
A hora que ele falou isso, meu Deus, porque nós ficamos vendo isso. Paulo ainda não foi um homem que andou lado a lado com o Senhor. Ele não andou lado a lado com Jesus. Mas Paulo teve grandes experiências com o Senhor. Então, as mesmas experiências que esses homens tiveram, Pedro, Tiago, os discípulos de Jesus que andaram na face dessa terra lado a lado com o Senhor, foram experiências grandes. Então, se nós chegássemos para eles e perguntassem isso, eles também nos perguntariam: qual foi a experiência de ter o próprio Deus morando dentro de você? Porque é isso. O próprio Senhor, Ele mora dentro de nós. Se nós deixarmos Ele entrar, se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vem, Ele entra e Ele faz morada. E daqui Ele não sai. Ele só sai se nós nos afastamos. Se nós fecharmos a porta, Ele sim sairá e não entrará. Mas se nós abrirmos e deixarmos Ele entrar, Ele vem e Ele entra. Então a mesma experiência que os discípulos tiveram, que esses homens tiveram, nós também podemos ter. Ou seja, as mesmas obras que eles fizeram, nós também podemos fazer. E muito maiores. E muito mais poderosos. E muito mais grandes. Porque o Senhor, Ele vive dentro de nós. E Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, por ser tão grande, tão poderoso. Obrigado, Deus, por sabermos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, mora dentro de nós. Por sabermos, ó Deus, que nós não somos condenados, ó Deus, pelo nosso passado. Que não é o nosso passado que vai nos parar, ó Deus. Mas que é somente nós que podemos nos paralisar se nós quisermos. Porque nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Que o Senhor não olha, Deus, para aquilo que nós fazemos. Mas que o Senhor, ó Deus, quer nos usar para que o Seu nome venha a ser engrandecido. Para que o mundo veja o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode transformar. O que o Senhor, ó Deus, pode operar sobre as nossas vidas, ó Deus. Então nós te louvamos e te agradecemos pela Sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel. Porque o Senhor tem sido o nosso Deus. E nós nos entregamos totalmente diante de Ti, ó Pai. E declaramos, ó Deus, o quão fiel nós somos ao Senhor, ó Pai. Declaramos, ó Deus, que nós queremos proclamar a Sua palavra, que nós queremos deixar, ó Deus, um legado sobre essa terra, sobre esta nação, que o nosso legado, Deus, venha percorrer, ó Deus, por muitas e muitas gerações, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e dê, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana poderosa, Deus, coberta, Deus, debaixo da Sua graça e da Sua proteção, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você possa abraçar o seu irmão. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.